Ligado aí, confere os conteúdos até o final, porque hoje nós vamos falar sobre a Arca de Noé, nós vamos falar sobre Nirode, nós vamos falar sobre Sem, Cã e Jafé, vamos falar sobre a embriaguez de Noé. Fica ligadinho aí, porque hoje nós vamos falar bastante coisa legal. Fica até o final, porque você vai entender, inclusive, sobre a Torre de Babel, Nirode e a Torre de Babel. Isso mesmo, fica até o final, fica ligadinho aí. Deixa o seu like aí, forte abraço. Olá pessoal, Shalom, onde você se encontra aí. Vou estar te convidando para estar aí juntinho comigo conferindo o livro de Gênesis 7, já no capítulo 1, né? Já no capítulo 7, no versículo 1, só para vocês poderem ter uma noção e me acompanhar aqui a respeito da vida de Jó. Diz assim, ó, no versículo 1, sem mais delongas: o Senhor disse a Noé: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. É o seguinte, para você que está aí me assistindo, no tempo de Noé, a geração que estava na terra era má aos olhos de Deus. Inclusive, os anjos desceram do céu e tiveram relações com a filha dos homens. E nasceram gigantes, que eram os homens de renome daquelas épocas. O gigante que você encontra em Gênesis 6, que é onde deixa subentendido toda essa história. E aonde você encontra mais nitidamente, se você for ler, por exemplo, no livro de Enoque. Se vocês que estão me assistindo quiser procurar, fica a critério de vocês. Ou seja, havia muita maldade na terra. Exatamente por causa disso, daqueles filhos daqueles anjos com as mulheres dos homens, né, com os seres humanos, viraram homens gigantes, muito gigantes mesmo, cerca de 187 metros de altura, para vocês terem uma noção. Então estava difícil alimentar eles, e por causa dessas relações ilícitas, dessas coisas imorais que estavam acontecendo, a terra estava se corrompendo. Mas havia um homem que não estava se corrompendo nessa geração, nesse tempo. E o nome desse homem é Noé. E Noé era um homem justo aos olhos de Deus. Noé era um homem usado por Deus. Noé era um homem que representava a Deus nessa terra. Então Deus anuncia a Noé: vou mandar um dilúvio nessa terra. Tu e a tua família entra na arca, porque todos aqueles que estiverem fora da arca vão ser levados pelo dilúvio, ou seja, vão ser mortos pelo dilúvio. Noé entrou na arca com a idade de 600 anos. Noé e toda a sua família entrou na arca. Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, a sua esposa e toda a sua família. Chame Noé, chame Noé, como você quiser. Noé separou para colocar na arca que Deus havia mandado Noé separar 7 animais limpos e 2 impuros. Então, 7 animais de cada um do limpo, que está na lista de Deuteronômio 14, ou de Levítico 11, se você preferir, entraram 7 animais daquela lista que são os limpos, que são os consumíveis, que são os que se podem fazer sacrifício no altar. E entraram 2 impuros de cada, animais imundos, que são os que não se pode fazer sacrifício no altar e os que não se podem consumir. Se vocês quiserem conferir, vocês vão na sua Bíblia em Deuteronômio 14 ou Levítico 11, você vai saber quais são os limpos e os imundos. Ou seja, agora Noé está protegido por Deus. Agora Noé entra na arca com a sua família por ser um homem justo diante de Deus. Agora Noé está salvo. Então começa a vir o dilúvio. E aquelas águas começam a inundar a terra e vai passando. Passa um dia, 2, 3, 4, 150 dias. E a terra, ó, coberta pelas águas, cheia de águas. E todos os outros
que ali estavam pereceram e morreram. Mas Noé não morreu porque ele foi obediente. Ele construiu a arca a tempo, ele fez a arca de Deus. A tempo ele fez a arca do tamanho que Deus mandou, da medida que Deus mandou, do jeito que Deus mandou. E nós estamos vivendo hoje os tempos que viveram Noé no passado. Essa passagem profética de Gênesis, que serviu para o passado, serve para o presente e ainda servirá para o futuro. E você tem se achado na condição para entrar na arca? Você tem se achado justo diante de Deus? Você tem separado o que é limpo do que é imundo? Deus te convida hoje para você entrar na arca. Para você ser visto como um justo diante dos olhos de Deus, ele te chama para a arca. Se você estiver na obediência, se você estiver firme com Deus, você vai para a arca, você se encontra protegido, a sua família é protegida, os seus filhos são protegidos, a sua casa é protegida. Mas se você estiver fora da arca, você é destruído. Aí não tem jeito. Então como que eu faço para entrar na arca? De repente você se pergunta. Você tem que ser justo aos olhos de Deus. Porque quem não for justo aos olhos de Deus não vai entrar na arca. Não adianta. Você dizer que crê em Deus, mas não faz nada. Você não constrói a tua arca. Você não separa o que é imundo do que é limpo. Você não vai entrar na arca. Você que crê e tem uma fé com obra, você que prepara a arca, você que chama a tua família, você está preparado? Se o dilúvio chegar, você está seguro? O dilúvio que representa o apocalipse, a destruição, o fim dos tempos. Você está preparado para o dilúvio, para o apocalipse? O apocalipse da época era a arca de Noé. Então, presta atenção que tem mais detalhes que eu quero te entregar aqui. Então, passado estes dias, Noé solta um corvo para ver se as águas do dilúvio já tinham cessado, para saber se ele podia sair com a sua família da arca. E o corvo fica rodando em torno da arca sem ter onde repousar, porque as águas do dilúvio ainda não haviam cessado. Então Noé solta desta vez uma pomba, que também não encontra repouso. Então ele põe a mão, pega a pomba e guarda ela de novo. E passados 7 dias, Noé solta a pomba de novo. 7, o número da perfeição de Deus. Então, Noé, quando solta essa pombinha no 7º dia, ela vem com uma folha da oliveira, da onde sai o azeite, e ela vem também com os pés lameados. Essa pombinha representa o Espírito Santo sobre a sua vida, representa o Espírito de Deus sobre a tua vida, representa a tua esperança. Ainda tem terra seca, ainda tem lugar para você pôr os teus pés. Basta você estar firme e confiando em Deus. Você tem que estar com o azeite da oliveira, você tem que estar na unção, você tem que estar preparado. Então, Noé agora, juntamente com toda a sua família, sai para fora da arca, juntamente com sua esposa, com os seus filhos. Então, Noé faz o que agora? A primeira coisa que Noé fez e que você tem que fazer também. Noé faz um sacrifício a Deus. Noé agora faz um sacrifício. Noé pega todos os animais limpos da arca, que você também encontra no livro de Deuteronômio 14 ou Levítico 11. Cada um ele faz agora um sacrifício como um culto de ação de graças para o Senhor. E detalhe que isso chama tanto a atenção de Deus, que se você for ler, por exemplo, no livro de historiadores judeus, que filhos de sacerdote, como por exemplo, Flávio Josefo, vai dizer que esse sacrifício tocou tanto o coração de Deus, que Deus, ele cessou o dilúvio, e ele prometeu que nunca mais
mandaria outro dilúvio sobre a face da terra, que quanto a terra durar, semeadura e colheita, inverno e verão, frio e calor, iria prevalecer sobre a terra. Então aquele sacrifício que Noé fez subiu como um cheiro suave. Então o segredo, se você quer chamar a atenção de Deus, você tem que fazer algo. Você tem que se doar, você tem que doar algo. Porque os sacrifícios são bíblicos. Você tem que entregar algo para Deus para mostrar que você confia. Porque falar de boca até papagaio fala. Certo? Você não tem que falar de boca, você tem que ter a fé com obra. Porque a fé sem obra ela é morta. Venhamos e convenhamos. Se você tem fé e não tem obra, você não tem nada. Agora, se você tem fé e se você tem obra, aí Deus ele te abençoa, ele te honra. E nós só estamos aqui hoje ainda por causa da promessa que Deus fez para Noé. Noé foi exortado por Deus a procriar, a permanecer, a perpetuar a espécie e a não comer carne com sangue. Por isso que nós não comemos carne com sangue. Você tem isso aí no Novo, no Velho Testamento, a Bíblia como um todo. Então, você lê, por exemplo, no livro de Flávio Josefo, que Deus falou com Noé para que ele também não sujasse as mãos com sangue, ou seja, não matar. E também para que ele punisse severamente os homicidas. Vocês estão vendo que já no tempo de Noé, antes que existisse Moisés, antes que a Bíblia fosse escrita, já existia a lei de Deus, já existia não matarás, não comer sangue. O número 7 do nosso sábado, como por exemplo, quando a pombinha foi soltada após 7 dias e achou a terra, como por exemplo outras passagens, mas eu não quero sair do foco. O foco aqui é a palavra de Noé, a passagem bíblica de Noé. Então, Noé fez uma vinha, plantou uma vinha, foi agricultor da terra e plantou uma vinha e tomou o vinho e se embebedou. Porque ele plantou a vinha, era uma novidade, a terra muito boa, o vinho bom, a uva boa, doce, então ele tomou e se embebedou, se embriagou. E quando ele se embriagava, que ele foi deitar em sua casa, teve um filho dele que viu ele na sala, por assim dizer, pelado. E esse a Bíblia relata, vocês conhecem talvez como Cã, ou como Cão, dependendo da tradução da sua Bíblia. E ele viu o pai pelado e falou para os outros irmãos. E ele fez como que se fosse uma debocha. E os outros irmãos dele, né? Os outros 2 irmãos, Jafé, o outro irmão, eles pegaram o pai e cobriram ele, foram descosta, sem olhar a nudez dele, né? E colocaram ele ali guardadinho, e no dia seguinte Noé soube o que Cã havia feito. Ele falou: maldito seja Canaã, servo dos servos será. Ele não lançou uma maldição em Cã, mas lançou uma maldição na descendência de Cã. E realmente a descendência de Cã foi amaldiçoada. Você encontra aí, por exemplo, na descendência de Cã, Nirode, que se você for ler também no livro de Flávio Josefo, ele foi responsável, por exemplo, pela construção da Torre de Babel. A construção da Torre de Babel. É isso mesmo. Nirode convenceu o povo de que Deus havia e queria espalhar eles após o dilúvio para poder destruir eles. E convenceu o povo a atribuir a sua riqueza aos seus valores e não a Deus. Ou seja, Nirode estava fora de si, estava querendo guerrear contra o próprio Deus. Deus queria que o povo se separasse, se multiplicasse,
cultivasse a terra para não haver problemas em suas divisões. E Nirode se ofereceu para oferecer proteção contra Deus, para assim poder governar, com ambição de poder, com ambição de governo, com ambições negativas. Tudo que você faz na sua vida, que você faz contra a vontade de Deus, isso vai gerar confusão, isso vai ser problema na sua vida. E o que Deus fez para não descumprir a promessa que ele havia feito a Noé? Ele havia feito uma promessa e fez o arco-íris como sinal, que nunca mais mandaria outro dilúvio para exterminar o povo. Então, ele espalhou os povos e houve confusão nas línguas. Como nós vemos hoje, por exemplo, em cada parte do país se fala um idioma. Na Espanha você tem o espanhol, né? Você tem nos Estados Unidos o inglês, né? Você tem em Israel, aí você tem o hebraico. Aqui no Brasil você tem o português. Ou seja, isso por causa desse episódio bíblico que se dá na Torre de Babel, aonde mais tarde foi se encontrado um lugar chamado Babilônia, por causa dessa construção da Torre de Babel. Então é algo bem interessante que vocês vão poder estar levando para a sua vida, vão poder estar guardando. De repente você que está aí se pergunta assim: poxa, a Arca de Noé é muito bonita essa história, mas será que é real? É real sim. É real porque inclusive tem um historiador caldeu chamado Berose que ele escreveu sobre a Arca de Noé. E ele não foi o único. Ele disse que foi achado na montanha de Cordiens, na Armênia, pedaços da arca, em que inclusive teriam ido pessoas lá se servir do betume que lá foi encontrado para usarem como impermeabilizante. Exatamente aquilo que veda a sua caixa d'água, que veda a sua pia quebrada, eles se serviram desse material. Inclusive, também outro historiador chamado Nicolau também falou que foi encontrado pedaços da arca numa montanha chamada Baris, na província de Miniarde, na Armênia. Inclusive, ele cita que este pedaço desta arca que foram encontrada pode ser aquele Moisés, o legislador dos judeus, tanto fala. Ou seja, o que está na nossa Bíblia. E que inclusive viveu gente nesse lugar, tá? Então são historiadores que escreveram, entendeu? Então é algo real, é algo verídico. As promessas de Deus são reais. Você quer ser feliz? Você quer dar certo na sua vida? Você quer que tudo vá bem? Constrói uma arca e entra nela. Passa a viver na presença de Deus e tudo te vai bem. Esse Deus é real, essa vida é real. Siga os mandamentos de Deus. Você reparou aqui que quando a arca veio a existir ali, que Deus mandou Noé fazer a arca, desde aquele tempo já existiam os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus são leis para proteger a sua vida, para proteger você de você mesmo, dos erros que você possa cometer, que possa estragar a tua vida. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor relacionamento. Deus quer te ver feliz. Deus quer te ver com a melhor saúde. E se por um acaso você que está assistindo ainda não se encontra com a melhor saúde, com o melhor relacionamento, seja lá qual área for da tua vida, é porque ainda está faltando você servir a Deus da maneira certa. Pense no que eu estou te dizendo. Deus não escolheu ninguém para ter uma vida desgraçada, para passar problema. Não. Deus te chamou da terra do Egito para te levar para a terra que mana leite e mel. Assim eu quero que vocês meditem hoje nessa palavra e que vocês possam, a partir de hoje, começar a construir essa arca, a ser homem e mulher justa diante de Deus, que não se corrompe com as coisas, com o colorido
desse mundo tem a oferecer, mas que o seu coração está voltado para Deus inteiramente. Que você seja uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, uma pessoa fiel. E tudo na sua vida vai dar certo. Fiquem com Deus e meditem nessa mensagem.